o que vocês elencariam que seria importantíssimo a gente começar falando assim? Eu diria que a gente tem um conjunto que dá para discutir: incredulidade ou falta de fé Uhum. e medo. Porque são coisas para mim que, quando a gente começar a discorrer sobre, e aí de repente a gente pode começar pelo Zé, são coisas que estão interligadas. Sim. Uma vez que fé e medo são coisas muito parecidas. Até Em vias porque o opostas, né? medo é o sentimento, é a convicção de que vai dar errado. Uhum. E fé é a convicção de que vai dar certo, é a convicção de que já aconteceu. Rafa. Eu tô mais reflexivo hoje, porque aconteceram algumas coisas durante o dia aí. De manhã, eu comecei o dia indo no posto de gasolina pra abastecer o carro. E aí eu perguntei pro frentista, falei, e aí, cara, como é que você tá? E aí ele, travou. Aí ele, putz, eu não sei o que te responder. Ninguém me pergunta isso. E aí ele, mas tô bem, e você, como é que tá? Aí eu travei. Eu falei, cara, fazia tempo que alguém não me perguntava isso também. Eu falei, puta, que louco, né, mano? Não é de maneira profunda, que você viu que ele pensou pra responder de verdade, né? Foi, Mas ele te responde sem pensar e ele perguntou com certeza querendo E saber. a gente é tão acostumado, né, a mandar, e aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? E aí segue. E o Já cara, foi, e eu gente. mandei, como você tá? E ele, até respirou fundo, assim. E aí ele me perguntou, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, cara, que loucura, né? Isso parte da gente identificar sabotadores também, que às vezes fazem a gente perder a humanidade. Eu gostei muito, Rafa, que você trouxe aqui. Incredulidade. Acho que pode ser o primeiro sabotador pra gente falar. Porque a incredulidade, muitas das vezes, ela vai trazer a mentalidade de escassez. Ela vai fazer com que o ego fale mais alto, com que a gente enxergue que a gente não precisa do outro pras coisas. Ou ainda, imagina se eu tivesse pensado, pô, por que eu vou perguntar pra um frentista como é que ele tá? Ou do lado do cara. Eu sou só um frentista, por que eu vou ficar puxando assunto? Vou cumprir meu papel aqui e dane-se o resto. Então, isso faz com que a gente identifique, né? O quanto isso poderia brecar a prosperidade do lado dele, de evoluir dentro daquilo que ele tá fazendo, e quanto isso poderia brecar a prosperidade do meu dia. De eu começar a estressar e falar, cara, só abastece aí, não enche o saco. Sabe? E às vezes a gente tá meio assim mesmo. E aí, puxando um gancho aqui no livro Hábitos Atômicos, eles falam muito sobre estímulo, desejo, resposta e recompensa, que é o ciclo do hábito, né? E o que a gente visa quando a gente quer a prosperidade abaixo, que é só o objetivo? A gente só olha para recompensa, a gente não olha para todo o caminho anterior. Em contrapartida, quando a gente coloca a prosperidade no degrau acima, que foi o que vocês fizeram, aí sim, eu tô olhando qual o estímulo necessário, qual o estímulo correto para não adotar maus hábitos, qual que é o desejo que isso vai despertar em mim, se for um desejo mau, eu preciso já coibir ele na raiz, qual a necessária resposta que eu vou dar para esse desejo, e aí sim visar a recompensa, aí sim visar o alcance da prosperidade, né? A prosperidade ligada com o que você disse, Rafa. Poxa, eu quero aqui prosperar amplamente, não prosperar numa área específica, né? E, além disso, socráticos, cara, eu gosto aqui de citar Sócrates porque ele dizia que a verdade é relativa e que depende muito do conhecimento de nós mesmos. Aí eu digo, e faço a pergunta também pra vocês assim no ar. Quantas vezes a gente não deixa a incredulidade deixar a gente fazer a gente deixar de acreditar que a gente é capaz, fazer a gente adotar a síndrome do impostor e falar, poxa, isso aqui não é pra mim. Isso aqui, será que é tudo isso mesmo? Será que eu vou acatar essa oportunidade? Será que eu vou dar o próximo passo? E a gente trava. E aí a incredulidade e o medo se misturam, o que vira um sabotador único aí, maior, vamos dizer. Fica até confuso, né? Exato. Aquela coisa do Don Quixote, né? Você não pode olhar para um moinho de vento e achar que é um gigante. Uhum. Então, separar as coisas, falar, ó, cara, eu tô sentindo medo por conta disso, por conta daquilo, faz com que a gente consiga atacar os problemas reais na raiz deles. Sim. E, eventualmente, identificar, pô, cara, eu tô incrédulo, tá me faltando aqui um elemento de fé que tá me gerando medo. Porque se a gente analisa tudo em conjunto, aí que vai ficar louco. Vai chegar em casa em pânico, ficar olhando pro teto, falando, puta, cara, eu não vou dar conta de fazer nada, né? Uhum. E aí você se pergunta, né? Por que eu não tô conseguindo prosperar? Por que eu faço tudo certo e eu não tô prosperando? Às vezes porque você tá olhando a prosperidade só como evolução. Ela faz parte do processo evolutivo, mas não pode ser só isso. Tem todos os outros fatores anteriores e próximos também que a gente vai precisar olhar. E acreditar de verdade, né? Eu vejo até trazendo um pouco, eu vejo olhando para uma questão até de ação, eu vejo que se a gente começa a colocar dúvida, né? Até um dos sabotadores é a murmúria, né? E acho que a murmúria vem, quer ficar reclamando de muita coisa. Eu vejo que o ato de reclamar, ele também é um pouco de incredulidade, é um pouco de falta de acreditar de que realmente aquilo vai dar certo, que você está no caminho, que você está desfrutando o caminho e que o que você quer realmente vai acontecer. Vejo que a reclamação, a murmúria está muito ligada a essa incredulidade e que se a gente pensar em essência vai te gerar uma inatividade também, né? Porque, pô, se eu tô ali fazendo... Isso acontece até, pessoal, com muitos vendedores. Às vezes eu vou conversar com um vendedor
E aí eu vejo que ele desiste da venda no meio do caminho, sabe? O cara tá ali conversando, aí ele sente um pouco de desinteresse do cliente, e aí ele já, esse cliente já era, tá perdido. E aí eu vou conversar e falo assim, pô, não, é porque ele não tava tão interessado, então ele não ia comprar. Assim, pô, cara. E aí uma coisa que eu sempre falo assim, isso eu aplico em vendas dessa maneira, eu falo assim, olha, quando você entrar para negociar, considera que a venda já tá feita. Uhum. O teu foco ali é o caminho até ela. Olha que Uhum. doido isso. É muito doido quando a gente começa a ver coisas que a gente reflete no ambiente profissional que nascem da crença e que fogem da incredulidade. Então, ó, entra para sentar com um cliente, com um possível cliente, olha para ele e fala assim, cara, se você viu que realmente ele faz parte do seu propósito, considera que a venda tá feita. E aí você foca realmente em desenvolver esse caminho, porque você acredita de verdade que a venda está feita. E aí você reflete isso para todas as áreas da sua vida. Porque se você acredita que realmente aquilo vai acontecer, você não tem murmúria em aplicar energia naquilo. Por que você vai ficar murmurando, reclamando, se você tem fé de que aquilo vai acontecer e aquelas dificuldades fazem parte do caminho? Então você vai colocar energia para derrubar essa barreira, porque você tem fé. Então olha como está tudo conectado, né? Se você crê, tem fé, você não tem preguiça, você coloca energia e você não fica murmurando. Então isso gera uma atividade e te afasta do medo, né, Rafa? Olha que loucura, cara. Olha só que interessante. Quando a gente planta, a gente, sei lá, pode ser cana, pode ser qualquer coisa, a gente planta a primeira vez. Se não der certo, a gente tem que replantar. Então é o ato de fazer pela segunda vez ou fazer mais vezes. Quando a gente clama, Eu ia falar sobre a isso gente depois. Acabei de clama, anotar aqui, a ó. gente clama a Deus. Até um dia o Gabriel me falou isso, mas se você clamar 2 vezes a Deus é reclamar. Então eu digo, peraí, agora eu vou acertar isso aí. Agora eu tive um discernimento, Gabriel, para explicar essa questão assim de maneira muito, muito prática. Então ficou claro que quando você planta é a primeira vez, se você replantar, você está na segunda vez. Quando você clama e você está clamando a Deus, geralmente o seu cérebro está virado para o lado positivo. Você está clamando, você está pedindo para Deus, você está conversando com Deus. Quando você reclama, o seu cérebro está virado para o lado negativo. Então, se clamar é a Deus, reclamar é 2 vezes ao diabo. É. Gostei. Se quando você clama, você está clamando a Deus, e reclamar precisa ser clamar pelo menos mais de uma vez, assim como replantar, então clamar é a Deus e reclamar é 2 vezes ao diabo. E é um negócio muito louco, porque nós temos uma geração que está sempre murmurando, que está sempre reclamando. Então, olha que loucura. Além de se afastar de Deus e estar virado para o lado negativo da força, e aí também não é religião, é só uma maneira de distinguir para deixar didático, reclamação é 2 vezes ou mais ao diabo. É muito doido, né? Porque normalmente quando a gente reclama, é muito doido isso, que quando a gente reclama, normalmente a gente reclama de coisas que são feitas para nós. E eu vejo que quando a gente clama a Deus, a gente pede que Ele ajude e nos permita a fazer algo por nós. Então quando você clama, Deus, permita que eu conquiste isso. Deus, permita que eu conquiste. Quando você reclama nossa, isso aconteceu comigo. Ou fizeram isso comigo. Boa, perfeito. Então, olha a diferença, até de um ponto de vista sabotador, porque até quando você vai falar com uma outra pessoa, você pode, ao invés de reclamar dela, você pode clamar uma atitude. Porque eu posso virar pro Botura e falar assim: Ô Botura, eu não gosto do que você fez isso, para de fazer isso. Eu tô colocando uma inatividade em você. Eu falo, para de fazer isso. Eu tô reclamando de você. Eu poderia virar a chave e falar assim: Botura, pô, você pode fazer isso dessa favor, maneira, sim, por você favor? tá clamando. Eu tô clamando a você de uma maneira positiva, imputando uma ação. Olha como isso, reclamar, você chama 2 vezes a pessoinha, ao diabo, e você tá imputando inação. Entendeu? Você tá imputando inação, você tá brecando energia, você tá virando energia no sentido contrário. Porque é meio que assim, pô, você não quer que isso aconteça, mas o que você quer que aconteça então? O que você vai buscar fazer? E O sabe o que que é você vai louco? ajudar a mover, né? Uhum. Pensamento científico que gera campo magnético, É. gera energia elétrica, né? Então, quando você tem um pensamento bom, quando você está clamando, você está gerando um campo magnético positivo à sua Exato. volta. E quando você está reclamando, você está gerando um campo magnético negativo e pior, você está contagiando as pessoas, Exato. porque energia é contagioso. Nossa, É demais. totalmente contagioso.
a ponto de minar ou incentivar no nível mais alto, de mais alto grau. E aí, cara, vamos trazer à tona aqui um pouquinho pro pessoal entender que a gente tá tratando de 2 sabotadores principais, que são incredulidade e medo, mas que já nasceram micro-sabotadores dentro disso aí, né? Opa, A reclamação, a murmúria. Vai falando aí pro pessoal anotar. Tenho até um aqui pra complementar essa questão da reclamação, né? Porque eu tinha acabado de anotar aqui, aí o Rafa falou, puta, genial, cara, obrigado. Que já falou uma série de coisas aqui que tem que ser ditas, né? Essa questão da reclamação, né? De a gente... Quando a gente clama, na verdade, principalmente pra Deus, né? Porque mesmo que a gente clame pra outra pessoa uma ajuda, a gente tá clamando pra Deus. Tudo é Deus. Não adianta. Vai ter ele ali no meio. Nos é dado uma oportunidade de a gente chegar lá. E assim, a gente tem que botar algum esforço, né? Até aquela coisa, pô, mas eu reclamo do outro. Mas e a tua parte, você tá fazendo? Que o outro tá ali, às vezes vamos colocar numa situação até mais prática, um funcionário seu. Cara, preciso que seja feito isso. Pô, fulano não faz isso. Cara, mas você tá direcionando, você tá fazendo a tua parte. Então, porque senão, cara, sim, pode ser que ele faça tudo por você e aconteça. Mas, pô, como que você reclama? E aí você tem que clamar. Falou, vem cá, faça assim. Entendeu? Que é a primeira vez que você tá dando um direcionamento, às vezes, pra aquela pessoa, falou, pô, cara, legal, agora eu entendi pra onde que eu tô indo. E eu ouvi eu não vou lembrar onde que eu ouvi isso, mas acho que foi um padre que em alguma homilia, alguma coisa assim. Falou assim, cara, a questão da reclamação é que você tem uma jornada necessariamente linear que Deus te dá daqui e ali, e você sai da trilha por N motivos, e você acaba entrando em looping. E a reclamação, ela demonstra esse ciclo. Porque você chega com uma pessoa que tá reclamando de dinheiro, por exemplo, passou 10 anos, ela tá reclamando de dinheiro, você olha a vida dela, ela não mudou, ela não fez nada de diferente. E a gente entra na questão da incredulidade e do medo, que gera aquele efeito de inação, que é o que a gente estava falando lá nos talentos, que a gente comentou um pouquinho antes aqui. Que a prosperidade ela é natural, então você tem que se mover. Se você não está alcançando a prosperidade desejada, é necessariamente por uma inação. É lógico, você pode ir para o lado errado, mas você tem um aprendizado de entender, pô, sair da trilha, fui para o lado errado, não deu certo como eu queria, e aí você toma a atitude, ou seja, uma ação novamente, de voltar para a trilha. Tudo bem, mas se você tiver uma cristalização de comportamento, então medo e incredulidade, eu não vou chegar ali, pô, cara, aqui tá bom, sei lá, você não vai alcançar prosperidade. E a reclamação, ela não vai te ajudar, porque você já clamou. Deus já te mostrou o que você precisa fazer em regra, de alguma maneira você já sabe qual que é o teu objetivo ali, e aí você teve essa inatividade.